Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à sessão solene de encerramento do primeiro Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, evento promovido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com a Escola Superior de Advocacia e com as comissões nacionais da entidade. O evento buscou destacar que o enfrentamento à pandemia do Covid-19 tornou-se um desafio mundial, ainda que ajustes e aperfeiçoamentos sejam sempre necessários em situação tão complexa. O sistema de justiça, do qual a advocacia é parte constituinte e essencial, enfrenta não só seus desafios internos, mas também as novas demandas da sociedade que surgiram neste período. Anunciamos a mesa virtual de encerramento deste evento, composta por suas excelências, o presidente nacional da OAB, Dr. Felipe Santa Cruz, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, o secretário-geral da OAB Nacional e coordenador-geral do Congresso Digital, Dr. José Alberto Simonetti, a conselheira federal decana e medalha Rui Barbosa, doutora Cleia Carpe da Rocha, o membro honorário vitalício, Dr. Roberto Busato, o membro honorário vitalício, Dr. Ofir Cavalcante Júnior, o membro honorário vitalício e coordenador científico do Congresso Digital, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, o membro honorário vitalício, Dr. Cláudio Lamáquia, o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia e coordenador executivo do Congresso Digital, Dr. Rony Preus Duarte, membro da Comissão Científica do Congresso Digital e conselheira federal, doutora Fernanda Marinella, a presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, doutora Rita Cortez, o coordenador nacional do Colégio de Presidentes, presidente do Conselho Seccional da OAB Bahia, neste ato representando todos os presidentes de seccionais, doutor Paulo Maia, o coordenador nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, neste ato representando todos os presidentes das Caixas de Assistência, Dr. Pedro Alfonsin, o presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia,
neste ato, representando todos os presidentes das comissões do Conselho Federal da OAB, Dr. Nabor Bulhões, o presidente da União Ibero-Americana de Associações de Advogados, o IBA, Dr. Carlos Alberto Andreucci. Para a abertura dessa sessão solene, passamos a palavra ao presidente nacional da OAB, Dr. Filipe Santa Cruz. Boa noite a todos, a todas. Quero cumprimentar essa mesa que aqui já foi nominada, não quero me estender muito, mas cumprimentar os presidentes de seccionais, os nossos conselheiros federais, os conselheiros Cléa Carpe aqui, representando o nosso conselho, nossa medalha Rui Barbosa. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa o Rony, a Fernanda, o Beto e o ex-presidente, eterno presidente Marcos Vinícius, que foram absolutamente incansáveis nesse evento, né? Evento que muitos tinham dúvidas sobre a possibilidade e que se transformou numa nova realidade da qual nós não vamos ter nunca mais, até que venha um novo modelo, né, substituindo esse modelo. Nós nunca não vamos poder substituir o meio eletrônico, o meio digital, como meio de acesso da advocacia aos eventos. Nós ganhamos escala, nós tivemos 115 mil inscritos, nós ganhamos relevância. Eu acabei de ler o relatório de hoje, nós tivemos 100 mil citações nas redes sociais ao longo do dia de hoje, 90 mil no dia de ontem, e essa tem sido a toada desde a hora que abrimos esse seminário. Então, isso, obviamente, à luz dos novos tempos, à luz das novas comunicações, é uma realidade que veio para ficar, é uma realidade insubstituível. E aqueles que ousam primeiro, que têm funções na vanguarda de qualquer batalha, devem ser reconhecidos. Então, eu quero reconhecer o Dr. José Alberto Simonetti, doutora Fernanda Marinella, Dr. Rony Duarte, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho e todos aqueles que construíram este evento. Cumprimentar nossos membros honorários vitalícios, abraçando a cada um, o presidente Ofir, presidente Busato, presidente Lamáquia, presidente Marcos Vinícius, presidente Reginaldo, que me disseram que estaria entrando, já cumprimento, que eu não consigo ver aqui na tela. Quero ser muito breve nessa abertura para dizer que é uma honra para nós a presença do ministro João Otávio de Noronha, um amigo da advocacia, já foi, durante muitos anos, uma liderança da advocacia, que bem representa a advocacia no Superior Tribunal de Justiça, e o ministro hoje nos confere. Tivemos um evento muito plural, né? Alguns até tiveram dificuldade para entender a ideia de pluralidade. Então, ontem tivemos o general Santos Cruz e um youtuber. Tivemos o presidente Michel Temer e historiadores. Tivemos filósofos, Leandro Carnal ontem participou. Mas, acima de tudo, foi um evento jurídico. Muitos ministros do Supremo, que eu agradeço a todos, do STJ, e hoje, para nossa grande alegria, para nossa enorme honra, a presença do nosso ministro João Otávio de Noronha. Quero cumprimentar todas as comissões da OAB com especial carinho, porque foram elas as grandes. Beto é nosso coordenador, e elas aqui não poderiam estar melhor representadas do que pelo maior advogado do nosso país, que é o doutor Nabor Bulhões, que representa a nossa comissão, preside a Comissão da República, Defesa da República e da Democracia. No domingo, eu e o doutor Nabor vamos fazer uma grande live com os 9 presidentes da região Nordeste, defendendo a democracia, porque essa é a função da Ordem dos Advogados, é a sua missão estatutária, uma das suas missões. Então, uma boa noite a todos. Vamos abrir esse evento com muita alegria, com muito... aqui vou fazer o meu... tomar a liberdade de ser carioca, com o alto astral e a informalidade, mas que as redes exigem, mas dizendo a todos da enorme honra, da enorme satisfação que é presidir a Ordem dos Advogados nessa quadra histórica, onde os desafios são grandes, mas a nossa força é invencível. Passo a palavra ao ministro João Otávio de Noronha.
Boa noite, excelentíssimos presidente do Conselho Federal, doutor Filipe Santa Cruz, na pessoa de quem eu quero saudar todos os advogados brasileiros. Boa noite, conselheira Cleia Cap da Rocha, minha querida colega do Conselho, no passado, hoje medalha Rui Barbosa, e na sua pessoa quero saudar todas as advogadas, todas as militantes na área jurídica no Brasil. As advogadas que vão cada dia mais ocupando um espaço significativo, não só numérico, mas, sobretudo, em matéria de liderança. É muito bom ver que você abriu caminho para que essa juventude hoje possa exercer liderança e participar ativamente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite, doutor José Alberto Simonetti, secretário-geral da OAB Nacional e coordenador-geral do Congresso Digital. Boa noite, e aqui eu cumprimento o doutor Roberto Pusato, doutor Alfir, doutor Cláudio Lamáquia, ex-presidentes do Conselho Federal. Boa noite, o eterno presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, que logo formulou o primeiro convite juntamente com o presidente Lamarck. Prazer enorme estar com você aqui, Marcos Vinícius, mais essa oportunidade. Boa noite, e uma boa noite muito especial para aquele que eu considero, sem nenhuma sombra de dúvida, parafraseando as palavras, parafraseando Filipe Santa Cruz, doutor Nabor Bilhões, dos maiores e mais éticos advogados do Brasil, cujo brilho, a capacidade, a inteligência, a cultura, eu sou uma testemunha constante pela sua atuação no Superior Tribunal de Justiça. Boa noite, doutor Rony Duarte, presidente da Escola Superior da Magistratura. Boa noite a todos os demais, a Fernanda, a Rita, acho que o Romeu, que eu não cumprimentei, o Simonetti, o Carlos Andrucci, Fernando Jacopé, todos vocês, o meu carinhoso boa noite. E meu carinhoso boa noite ao advogado e à advogada brasileira. Que prazer falar com vocês. Um momento tão difícil da nossa história econômica, da nossa história de vida. O Brasil, como o mundo, passa por um momento extremamente difícil. Nós estamos sofrendo o efeito de uma guerra, onde o inimigo é invisível. Nós podemos constatar, pelos dados jornalísticos, que a economia norte-americana teve uma queda de 37% do PIB. Nós podemos constatar que o Brasil deixou de crescer e sua dívida pública cresceu, o que não é problema em momento de crise. Nós podemos constatar que toda a Europa está em recessão. A China anuncia um tímido ainda recuperação. E tudo isso como consequência de algo desconhecido, ainda desconhecido, não suficientemente dominado nos seus conhecimentos. Um vírus, o Covid-19, que está causando um estrago econômico tão grande como o de uma guerra e que impactou todos os segmentos da economia nos diversos países. E não poderia deixar de impactar, como está impactando também a advocacia, a comunidade jurídica brasileira. Mas, ao mesmo tempo que a comunidade jurídica sofre esse impacto, e sofre um impacto grande, e sofre um impacto, quando eu falo no mundo jurídico, eu quero extrapolar o ambiente, a sala dos tribunais, mas para falar de todos aqueles que são atingidos pela consequência, e aí eu vou chegar nos presídios brasileiros, eu vou chegar nos mais necessitados da assistência jurídica,
todos estão a sentir, sem nenhuma sombra de dúvida, as consequências danosas de um inimigo pouco conhecido, traiçoeiro, que não se deixa dominar facilmente pela tecnologia. Esperanças redobradas, vacinas estão sendo concluídas, testes estão sendo concluídos para que nós possamos, aí sim, debelar o inimigo e pôr fim à guerra. Estabelecemos um armistício entre nós e o mundo biológico. Mas, neste momento, uma coisa é fundamental nessa guerra: a tecnologia. A tecnologia da informação. Mas a tecnologia da informação é que tem propiciado, e agora eu entro na área jurídica, o funcionamento da justiça, o funcionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, o funcionamento do Congresso Nacional. Mas observe, só vamos obter os êxitos desejados se investimentos continuarem sendo feitos, se investimentos continuarem daqui para frente. E só não estamos numa situação pior em matéria de justiça, porque a justiça, nos últimos anos, de certa forma, gastou bem, ou melhor, não gastou, investiu bem, investiu em tecnologia da informação. Nos últimos 2 anos, no Superior Tribunal de Justiça, nós modernizamos o Pacto Tecnológico. E quando eu digo modernizar o Pacto Tecnológico, não é trocar computador de ministro, trocar computador de funcionário. É investir em servidores, é investir em hardware e software necessários para a automação de procedimentos, necessários para mudanças de processos de trabalho. Foi graças a esse investimento, graças a essas mudanças, que hoje o Superior Tribunal de Justiça consegue fazer as suas sessões, ora virtuais, ora por videoconferência. E aqui me parece importante lembrarmos de que nada adianta a tecnologia se nós também não tivermos, de outra parte, um trabalho de inclusão digital por parte dos advogados, inclusive daqueles que residem nos rincões mais distantes da terra brasileira. De nada adianta a tecnologia se o advogado não estiver preparado para dela desfrutar, para ela manejar e poder, consequentemente, usufruir das suas vantagens. Portanto, a saída, se neste momento a gente consegue, principalmente nos tribunais superiores, com um nível razoável de segurança, continuar julgando, a desenvolver o nosso mistério, de outro, é preciso que os investimentos continuem, porque resultados colhidos em decorrência do aprendizado neste momento vão permanecer. Se é verdade, eu acredito que nós não vamos ter uma justiça totalmente virtual ainda, mas, de outro lado, também é verdade que alguns aprendizados vão permanecer. Eu cito um exemplo. Que nós teremos, por que nós não vamos poder autorizar daqui a pouco sustentação oral por videoconferência? Se nos julgamentos virtuais isso já é possível. Se há inclusão, virtuais não digo, no julgamento por videoconferência, se é possível a inclusão do advogado na sala e na audiência, e na sessão, porque o que impede isso ainda? Nós vamos falar daqui a pouco. Nós estamos preparados? O nosso sistema permite,
Um sistema onde o advogado cola grau num dia e no dia seguinte, com a carteira da OAB, ele pode fazer uma sustentação lá no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Esse sistema resistiria essa avalanche a essa demanda, ou teríamos que sentarmos e maturarmos, buscarmos soluções e discutirmos como se deve proceder no Brasil a advocacia nos tribunais superiores, nos tribunais de apelação? Até quando o cidadão pode formar e, no dia seguinte, bater nas portas dos tribunais sem sequer ter ajuizado uma petição em primeiro grau? Mas isso falamos mais um pouco. Me parece fundamental que, e aqui o tema fala em garantia da advocacia no sistema de julgamentos virtuais e de videoconferência, parece fundamental a gente fazer inicialmente uma distinção. Uma coisa é o julgamento virtual, aquele que dura uma semana, que o STJ, reconheço, não está bem, ao meu sentir. Não está bem porque o julgamento virtual ele requer a divulgação imediata do voto. Proferir o seu voto, ele tem que ser disponibilizado, como é no julgamento presencial e como é no julgamento por videoconferência. A parte tem o direito de saber como está sendo conduzido o seu julgamento, e só não no final. Então, eu faço a distinção. No julgamento virtual, nós precisamos aprimorar, e vamos discutir isso agora no mês de agosto no Superior Tribunal de Justiça. Nossa tendência, conversando com alguns colegas, isso ainda não é uma coisa que os colegas todos manifestaram, mas é hoje adotar o sistema que o Supremo está adotando. Transparência. Votou, divulga. E o julgamento virtual para causas que não meritórias, de um modo, são instintivas. Para agravos, como temos sido utilizados. E por que isso? Porque os julgamentos mais importantes ou serão feitos presencialmente, quando possível, ou deverão ser feitos por videoconferência com a sustentação oral. Não tenho vergonha de dizer. Sustentação oral tem que ser aquela na hora da sessão do julgamento. Não acredito em sustentação oral gravada. O juiz não tem paciência para ficar ouvindo o filho. Sustentação oral no julgamento virtual é coisa séria, que a gente ouve e vê. No virtual, não, você tem um volume enorme. Você não... É muito melhor mandar um memorial sintético. A advocacia brasileira tem que aprender. Acabou-se o tempo dos memoriais de 15, 16, 20 laudos. Um ministro que recebe 1.500 processos por mês não tem tempo para isso. Ele lê memorial no dia do julgamento ou na véspera à noite. Então, é preciso ser sintético, objetivo. Bom, o sistema virtual, que eu falo um pouquinho dele, ele não teria nenhum problema de ser implementado na França, na Itália, na Inglaterra, porque lá o voto é secreto. A deliberação dos magistrados é secreta. A corte se reúne, elabora um voto, nem voto vencido se manifesta, de modo geral. Exceção na Corte Constitucional Alemã e raramente na Corte Constitucional, o professor Nabor sabe bem disso, na Corte Constitucional Americana. De modo geral, sai um acordo. E ninguém sabe, na França, quem votou e como votou, porque lá é proibido dizer como o juiz votou. Mas é o sistema deles. Eles entendem que isso dá segurança ao magistrado e, consequentemente, segura o sistema. Mas não é a nossa tradição. Aqui, todos nós, que recebemos uma sentença pronta de um órgão colegiado, vamos querer saber a posição de cada um. E não vamos ficar satisfeitos, não vamos nos conformar se não soubermos o voto de cada membro do colegiado. Dar-nos a ideia de combinação, de conluio. É a nossa cultura. Se a nossa cultura é essa, é assim que nós temos que trabalhar os modelos
propositivos de julgamento, seja virtual, seja por videoconferência. Nós não vamos implantar aqui no Brasil a cultura francesa, que não pode nem citar a doutrina, só o precedente jurisprudencial, e ninguém sabe como o juiz vota. Tudo é colegiado. Tudo é colegiado. Nós não vamos adotar aqui o sistema de outros países do julgamento secreto. Essa não é a tradição brasileira. A tradição brasileira é da transparência. O cidadão tem o direito, e assim está na Constituição, o voto é fundamental, de saber como cada um vota e por que vota. Se assim o é, nós temos que adaptar o nosso sistema de julgamento virtual para que haja a transparência imediata dos votos. Proferir um voto durante uma semana, o advogado pode mandar um memorial por e-mail ao outro magistrado, pode contatar, pode tentar audiência, pode tentar. É legítimo a tentativa de influenciar no julgamento, na tese do julgamento, desde que o faça pelos meios cabíveis, legais, de memoriais, de audiências, etc. É espantoso. Eu almoçava com o presidente da Corte de Cassação francesa e mais alguns ministros em Paris, conversando sobre o sistema. Eles ficaram indignados pelo fato do juiz brasileiro falar com o advogado, atender o advogado. Do mesmo modo, o italiano. Vocês recebem um advogado, mas os dois juntos? Mas isso não é certo. E por que não é certo? O cidadão que não tiver o culhão de receber o advogado, ouvir, não pode ser magistrado. Porque se ele não tem segurança para enfrentar o problema, como ele vai julgar? Ele não pode julgar com medo. Então, é preciso parar, eu disse, o mundo precisa se abrir. Não somos nós que estamos errados. Vocês é que têm medo de se abrirem. Abram e digam como é a justiça de vocês, que também não é esse êxito todo, um grau de satisfação tão maior que a brasileira. Até pelo contrário. Lembre que a justiça francesa, o juízo de garantia surgiu lá e todo mundo sabe o porquê. E todo mundo sabe o porquê. Então, é importante que a gente faça essa distinção. O nosso sistema é aberto do voto público, onde as partes, os advogados e até a imprensa pode acompanhar. Se assim o é, o julgamento virtual deve ser adaptado para que esses princípios da transparência, da publicidade, sejam obedecidos. De outro lado, nós temos os julgamentos por videoconferência. Entendo que foi a melhor experiência que o Superior Tribunal de Justiça teve nos últimos tempos. E por quê? Porque no julgamento por videoconferência, ele equivale ao presencial. Você pode não estar a 5 metros do juiz, mas você está numa tela como eu estou aqui, olhando todos vocês, com direito de pedir a palavra, com inscrição para sustentação oral. O cidadão saiu do lugar, está registrada a ausência dele, porque a sessão é gravada. O que ele fala está gravado. E ele pode olhar, ainda que pela tela, para cada um dos membros julgadores. Entra na sala e faz pessoalmente a sua sustentação oral, com o mesmo efeito como tivesse. Com as mesmas condições como se estivesse numa sessão presencial. Aí eu já não vejo a quebra das garantias. Aí eu vejo ao contrário. É a modernidade chegando com segurança, com os registros. Já que, lembre bem, a sessão fica marcada. Portanto,
Eu acredito que a videoconferência é algo que nós vamos poder mesclar no futuro com sessões presenciais. Acredito que a sustentação oral ao longo do tempo, talvez por que a CLEA tem que sair de Porto Alegre para sustentar 15 minutos no STJ num processo. Nós temos tecnologia, todos estão na sala presencialmente, não pode o telão ser baixado e ela sustentar. Qual o problema disso hoje? E vamos enfrentar isso com cara limpa, com realidade. Imagine o Brasil inteiro fazendo sustentação oral por videoconferência. Nós não conseguiríamos reunir no STJ para concluir uma sessão, nem no penal, nem no civil, com 40, 50, 100, 150 ou 200 pedidos de sustentação oral, porque o número de processos julgados são grandes. Eu coloco um desafio à ordem. Já no meu tempo, a gente discutia. Eu vou trazer um precedente, não, eu estou dizendo, estou trazendo modelos de fora para combater. Agora vou trazer um modelo que eu acho que a gente devia nos levar a uma reflexão. Na França, o cidadão forma, ele pode advogar, faz uma prova para a ordem no primeiro grau. Depois de uns anos de experiência, ele faz uma outra prova para poder advogar nas cortes de apelação. E aí um número bem mais reduzido, que não passa de 200, nem 200, são 100 e poucos, atuam na Corte de Cassação. É lógico, nós temos uma população muito maior que a França, nós temos problemas diversos na França. Mas algo precisa ser feito, porque nós estamos inviabilizando a advocacia no Brasil de alto nível. E aqui está aí o Nabor Bulhões, que pode bem entender o que eu vou falar. Um processo mal conduzido numa corte superior pode ser um desastre para diversos segmentos de trabalhador, da economia. Um processo mal conduzido pode fixar um precedente que impacta economicamente, impacto negativo economicamente o segmento. Imagine, os senhores, prestem bem atenção. Hoje, as decisões seguem muito mais uma linha de precedentes, desde o julgamento repetitivo, do que uma linha de doutrina. Os precedentes hoje são os jurisprudenciais, não os doutrinários. Uma jurisprudência mal formulada ou mal construída num tribunal superior, ela pode ser danosa ao ambiente econômico, ao ambiente trabalhista, ao ambiente social, ao ambiente familiar. O que nós sentimos no Brasil foi uma forte aproximação do sistema da civil law com a common law. E a força dos precedentes estão aí. Você, hoje, quando lê um recurso especial, você vai ver muito mais citação de precedentes jurisprudenciais do que doutrinários. Ou seja, o direito passa a ser hoje comandado com muito mais força pela jurisprudência do que pela doutrina. Mas quem formula a convicção do juiz? Os advogados. É isso que precisa ser bem compreendido. É o bom trabalho dos advogados que nos levam a não formular mais, porque quem formula, de um modo geral, são os próprios advogados, mas são os bons trabalhos dos advogados que nos levam a adotar as teses defendidas. Lógico que temos uma margem de criatividade. É chegado o momento dessa reflexão no Brasil. Não podemos deixar a Deus dará a advocacia nos tribunais superiores, no Supremo, no TST, no Superior Tribunal de Justiça.
formulações de precedentes, com todos os cuidados que os magistrados têm. E lembre, magistrado no Brasil, ao contrário da França, que julga 60 por ano, 70 por ano, como na Alemanha, aqui julga 1.500 por mês. Não importa que tem muito repetitivo, tudo tem que ser examinado, tudo tem que ser olhado, e por ter muito acaba saindo equívocos maiores. Deus seria muito bom com o Brasil o dia que a gente tivesse os juízes sem assessores. Eu acho que o meu sonho é voltar o juiz com no máximo uma secretária. Mas, para isso, ele precisava receber um número compatível de processos. Na Alemanha, na França, o juiz tem uma secretária, quando muito um assessor. Ele decide. Mas ele decide 60 por ano. A decisão tem um grau maior de segurança. Quem decide 1.500, na realidade, decide ser 50, 30, 40. O resto está naquela pesquisa, está naquela intuição, está naquela fiscalização rápida, naquela orientação, mas que não permite, às vezes, o exame fundamental do detalhe, o detalhe do caso concreto. Daí um grande número de embargos de declaração e, quando não, de insatisfação dos advogados dizer minha tese não foi tão bem apreciada. Essa realidade existe e a gente não pode fechar os olhos para ela. Nós vamos ter que enfrentá-la. Talvez hoje não haja um clima político para mudar, e eu sei, entendo até que não haja, mas há um clima para se debater, começar a discutir. Até que ponto nós vamos ter esse tipo de advocacia imperando nos tribunais superiores? E, olha, assim não era no passado. Na boa, quando chegou aqui na década de 90, eram poucos advogados atuantes no Supremo Tribunal Federal. Com uma vantagem, todos conheciam a posição da Corte, sabiam como deduzir e por que deduzir. E não levavam qualquer coisa para a apreciação de juízo. Hoje, eu recebo, quando o advogado chega na tribuna, pede desculpa, que é a primeira sustentação oral dele na vida, e já é no STJ, eu já fico tremendo de dó do advogado. Olha bem, no Brasil, já teve caso do advogado pedir desculpa, que era a primeira sustentação dele na vida, já seria no Superior Tribunal de Justiça. Bom, é o nosso sistema. Está aí, e a gente pode... Eu não estou criticando, eu estou chamando a um debate. A crítica é até a mais construtiva, até onde nós devemos continuar assim. Lembrando, eu, por exemplo, tenho um cuidado muito grande com ementa. Ementa é algo danoso nos tribunais superiores. E meus colegas, às vezes, nem sempre são cuidadosos. Às vezes, colocam a ementa a tese que ele não julgou porque ele não conheceu o recurso. E é a pior mensagem que a gente pode dar. De um tempo para cá ficou moda fazer emendas grandes, coloca tudo que está... Não sabem fazer emenda quem faz isso. Um dos grandes formuladores de emenda era o ministro Rui Rosado, o ministro Salvo de Figueiredo, que eles pegavam a tese, o núcleo, e ali colocava Atos, ministro Atos. Nós precisamos, eu digo, esses dias está dizendo que nós precisamos voltar esse tempo, parar de querer fazer um resumo do processo com a emenda, que a emenda é uma síntese da tese do processo, e não um resumo do processo. Bom, nós temos que assegurar a amplitude da advocacia também aos jovens. Mas acho que isso devia começar do primeiro grau, com certa experiência. Eu já conheço gente talentosa que um ano de advocacia faz muito bem, mas não é a regra. Ou faz-se uma prova especial, pelo menos. O que nós não podemos permitir é que uma sessão tenha 100 sustentações orais. Não vai ter sessão. Vamos pôr os pés no chão. Vamos colocar a nossa realidade. Não vamos ter sessão. Causas importantes serão atropeladas, quando já não são. Então, me parece
que, dentro de um sistema democrático, que pega a indispensabilidade da advocacia, a fundamentação obrigatória das decisões judiciais, dos juízes, a transparência no julgamento, que as sessões são públicas. Conciliar todos esses princípios requer, de certa forma, tornar viável a justiça brasileira. E essa justiça, eu tenho os números aqui, para os senhores terem uma ideia, no mês de até ontem, no Superior Tribunal de Justiça, de 1º de julho, de 2 de julho até ontem, números de habeas corpus ajuizados no plantão, 8.157, 1.600 RHC com pedido de liminar. Só aqui deu 10.000 pedidos de habeas corpus. Mais 1.500 outras classes. Aí vem suspensão de segurança, suspensão de liminar, tutelas provisórias. E eu quero dizer à imprensa brasileira, não existe isso de dar um habeas corpus coletivo e nem ministro nenhum dá habeas corpus, a prisão judicial para todo mundo que está com Covid, porque Covid é caso a caso. Covid é caso a caso. Há um sistema prisional que permite, outro não, e tem que olhar o risco de cada paciente. Aqui, o Brasil hoje tem 210 milhões de juízes. Já teve 100 milhões de técnicos, 150, agora tem 200 milhões de juízes. Todo mundo quer julgar. Os analfabetos jornalistas que não mal sabem versar uma palavra de direito, criticam decisões cujos fundamentos não leram. Esse é o Brasil. E eu não vou sair por aí respondendo, brigando. Um juiz tem que fazer o que a gente faz. Julgue com a sua livre convicção motivada. E acabou. Então, observe bem, olha o volume. 10.000 habeas corpus. Não há país com um sistema desse. É claro que não há. E o pior, olha, ele só deferiu 2,85%. Então, agora eu vou julgar. Olha, quanto eu já dei? 10%? Não, vamos terá 20%. É assim que se julga. 10.000, porque uma quantidade enorme de petições imprestáveis, ineptas, que não deveria chegar ao Superior Tribunal de Justiça, chegaram. Sente ao lado e veja as petições que chegam no Superior Tribunal de Justiça. De todos os lugares, de defensoria. Todo mundo quer resolver a liberdade de seu cliente nos 30 dias de plantão do presidente do STJ. É um sistema que está equivocado. É um sistema que não pode funcionar e não funciona. Então, o aumento do plantão anterior para este foi de 40% de demanda. Lógico, talvez seja o Covid. O CNJ fez uma recomendação de Covid muito boa e muito acertada. Onde há risco, tire. Mas o risco é medido individualmente. Não coloque os magistrados brasileiros nas brigas entre imprensa e presidente da República. Não coloque os magistrados brasileiros nas brigas políticas brasileiras, porque é o fim da justiça, é o fim da independência da magistratura brasileira. Eu tenho dito, e disse tempos atrás, quando assumi o cargo de Corregedor Nacional de Justiça, uma das grandes missões do CNJ é blindar o juiz da influência política e da influência midiática. Nós não podemos ter medo de decidir, porque seremos criticados pela imprensa.
Eu sabia que seria criticado pela empresa quando decidiu o caso famoso, mas não podia me furtar de decidir. Há juízes no Brasil. Nós temos que blindar o juiz desse tipo de influência. O mais interessante, eu conto isso aqui, no meio dos advogados, 3 jornalistas amigos meus conversando comigo, um disse assim, eu sou contra aquele habeas corpus. Tudo bem, você é meu amigo, pode dizer, e por que você é contra? Me diz uma coisa, por que ele está preso? Bom, eu não sei. Bom, ele não sabe que é preso, mas é contra soltar. É assim a imprensa brasileira. Ninguém sabe por que o cidadão está preso, mas se soltou, o juiz que solta, o juiz que cumpre a Constituição, o juiz que aplica a lei, errou. Negociou politicamente. Esse é o Brasil, onde a imprensa quer pautar a magistratura, onde o juiz, para estar bem, ele tem que decidir segundo pensa esse jornal, segundo pensa a TV tal, a TV tal. O exemplo do lava-jatismo está aí demonstrado para os senhores. Democracia requer independência, não é pirotecnia. Democracia requer observância das leis, da ordem. As regras do 312 a 319 do Código de Processo Penal têm que ser cumpridas. Onde a prisão preventiva é exceção e não a regra. Não se pode prender para delatar, para pressionar para delatar. Pobre do povo que tem juízes que compartilhem deste pensamento. Será um povo de um país pequeno, escravizado por uma mídia pouco comprometida com os princípios democráticos. O Brasil precisa, sim, de juízes independentes, corajosos, determinados, que apliquem a Constituição, que concretizem os direitos fundamentais. Portanto, eu sempre digo, o juiz não pode ser refém de ninguém. Ele não pode, ele precisa ter uma blindagem contra a própria atuação da família, da política, da mídia, sobretudo. O juiz só é refém da Constituição. E da Constituição para concretizar os direitos fundamentais nela agasalhados. Esse é o papel do juiz independente. Então, mas para que esse juiz possa agir assim, é preciso que tenhamos uma advocacia também absolutamente independente. Uma advocacia que não seja cerceada no seu exercício, que tenha liberdade de peticionar, de requerer, de falar, na nossa tradição, falar com o juiz, de sustentar, de argumentar. Fora disso, não há. Eu gostaria de lembrá-los que o grande baluarte da democracia no golpe militar foi a Ordem dos Advogados do Brasil. A coragem, a determinação de Raimundo Faoro, Pertence e outros que garantiu este país ter a Constituição de 88. Essa Constituição tão criticada, mas que garantiu a democracia e que garante hoje um esplendor democrático sem precedente em termos de tempo na história do Brasil. Vejam bem quantos anos de Constituição sem incidência. E é cada ensaio de arranhá-la, a reação popular, a reação da consciência jurídica se mostra forte. Mas isso não surgiu de graça. Isso não nos fora dado ao povo brasileiro, fora conquistado por homens
tiveram coragem de manifestar ideias, de gritarem, de agirem. E o nosso dever é hoje. O principal dever do magistrado brasileiro é ser o grande guardião da ordem jurídica. O Supremo, o guardião da Constituição, e os magistrados do STJ, do direito federal infraconstitucional. E dentro dessa ordem jurídica, nós encontramos o Estatuto da Ordem, garantindo o exercício da advocacia com prerrogativas agora fortalecidas com a lei, com a reforma da lei de abuso de autoridade, prerrogativas necessárias e indispensáveis, não a pessoa do advogado, mas a pessoa da sociedade, a pessoa do cidadão, aquele que pelo advogado é defendido. Por isso, este momento nós precisamos, voltando ao meu tema, nesse momento nós precisamos conciliar os procedimentos virtuais, os procedimentos de videoconferência, para que a transparência, a plenitude de manifestação, a plenitude do debate, do contraditório, sejam asseguradas nesses julgamentos, principalmente nos tribunais de apelação, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Eu não concebo, e vou dizer aos senhores, que nós venhamos a suprimir, num espaço de tempo tão breve, os julgamentos presenciais. Mas também acredito que nós vamos nos valer como apoio de algumas sessões virtuais e de algumas sessões por videoconferência. Apenas deixando claro, eu sou plenamente favorável a uma maior democratização, a transparência dos julgamentos virtuais no STJ, que eu acredito que vai mudar. O Supremo parece que adaptou bem, melhorou bem. E que temos que discutir que matérias devemos colocar nas sessões virtuais. Eu agradeço, e coloco a pergunta, agradeço o convite, doutor Filipe Santa Cruz. Prazer estar com esses guerreiros do Brasil, da advocacia brasileira, estar aqui mais uma vez com o Nabor Bulhões, com a minha querida Cléia, dizer que eu vou partindo para o final da minha presidência superior do Tribunal de Justiça. Dia 27, um grande ministro ocupa o meu lugar, também oriundo da Ordem dos Advogados, o ministro Humberto Martins, meu querido amigo, um homem muito capaz, muito democrático, e temos um grande entrosamento, temos certeza que continuaremos no tribunal no mesmo caminho. Mas eu quero dizer que a minha grande felicidade foi, nesses 2 anos, ter modernizado o tribunal para que nós possamos buscar, agora sim, essa eficácia, essa mescla que pode dar maior eficácia, já que deu maior produtividade ao tribunal, que é a conciliação da técnica, da informática, do mundo virtual com o presencial. Muito obrigado, é um prazer enorme estar com todos vocês nessa noite de sexta-feira. Aliás, hoje encerrando o meu plantão. Oficialmente, hoje acaba o plantão do presidente. Uma boa despedida. Agradecemos ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, pela elevada conferência magna proferida nesta sessão solene de encerramento de título Garantias para o exercício da advocacia no mundo digital, audiências e julgamentos virtuais, vantagens e desvantagens. Registramos a presença do conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Marcos Vinícius Jardim. Para encerramento do primeiro Congresso de Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, passamos a palavra para o presidente nacional da OAB, Dr. Filipe Santa Cruz.
Primeiro começo agradecendo também a presença dos que foram ingressando ao longo da minha fala inicial, o Carlos Andriucci, presidente da UIBA, grande parceiro, grande aliado da advocacia brasileira. Eu quero agradecer a presença do Andriucci aqui, quero agradecer aos meus presidentes de caixa, né? Eu carrego esse orgulho de ter sido o primeiro presidente oriundo da Caixa dos Advogados a chegar à presidência do Conselho Federal. E quero abraçar a todos, na pessoa do Pedro Afonsim. Quero abraçar a minha querida amiga de muitos e muitos anos, a doutora Rita Cortes, que preside o nosso Instituto IAB com um brilhantismo invulgar, com um brilhantismo único, já no seu segundo mandato. Quero agradecer aqui publicamente a presença do nosso Marcos Vinícius Jardim, amigo querido que tem tão bem representado a Ordem dos Advogados do Brasil no Conselho Nacional de Justiça. Dizer ao ministro Noronha que a gratidão é nossa, que o ministro Noronha deve ouvir dos advogados o obrigado pelo espírito de diálogo. Estivemos juntos muitas vezes ao longo da presidência do ministro Noronha, sempre disposto a ouvir, sempre como nós, concordando ou discordando, foi possível hoje também observar, sempre muito franco, sempre muito direto, e esse é o melhor tipo de relação, onde há respeito e há a franqueza, há a capacidade de superar divergências. É claro, ministro, que nós sabemos que muito há que se fazer no avanço da qualidade da advocacia brasileira, que sofreu nos últimos anos um processo de proletarização, um processo de abuso da criação de vagas de direito. Nós temos 900 mil estudantes de direito em sala de aula nesse exato momento. Nós temos 5 mil vagas criadas, e eu não consigo entender a que cargas d'água no meio da pandemia. Infelizmente, não conseguimos no Supremo, a Ordem sozinha foi ao Supremo enfrentar esse problema, porque esse estuário de problemas, essa frustração coletiva de quase 1 milhão de estudantes que vão ingressar aqui a 3, 4, 1 ano no mercado em profunda transformação, que às vezes as pessoas perguntam, presidente, a advocacia está mudando. Não, o mundo está mudando. Como é que a advocacia não mudaria? Então, esses jovens vão ingressar nesse mercado, muitos carregando o sonho da carreira pública, sonho esse que também será frustrado pela crise fiscal que o país está mergulhado e que só tende a se agravar. Então, vai ser na conta da advocacia brasileira, com os seus 1.300.000 advogados, com esse número de quase idêntico aos Estados Unidos de curso de direito e com uma economia 10 vezes menor, uma profissão privada. É na conta do mais frágil, daquele que não tem a garantia do concurso público, que optou pela iniciativa privada, como sempre acontece no Brasil. É na conta dele que certamente essa frustração toda será debitada. Então, eu digo sempre, e concordo com o ministro nos pontos centrais, que o grande desafio que se vislumbra, o grande desafio é como a ordem se portará nessa nova época, desse novo tempo. Acho, eu não sou dono das respostas, mas que cuidando majoritariamente do exercício profissional, eu sempre digo, 95% do nosso tempo discutindo com o ministro Noronha sustentações orais, discutindo com o ministro Toffoli o plenário virtual do Supremo, que eu quero aqui reconhecer o avanço, apesar de não ser o modelo ideal. Já o ministro Noronha no STJ não aplicou o modelo da gravação da sustentação, e aqui falou, e deve ser reconhecido esse mérito do ministro Noronha, de dizer que a gravação, obviamente, afasta o magistrado do interesse do tempo real, da participação do advogado em tempo real na sessão. Isso é marcante, e agradeço, ministro. Agora, claro que esse 1.300.000 advogados agora vão precisar
de base tecnológica. A Ordem, ao longo dos últimos 20 anos, eu pego o gancho do ministro, ela investiu fortemente em todas as gestões recentes em tecnologia. Só que a Ordem não tem a força orçamentária do Judiciário, que também passa por dificuldades orçamentárias. Ainda bem que isso foi feito, porque senão não teríamos trabalhado no meio dessa pandemia, estaríamos simplesmente parados. Ainda bem, os estados que carregam problemas mais agudos, como o Rio Grande do Sul, onde 85% do Tribunal de Justiça não tem um processo eletrônico virtualizado, o Rio de Janeiro, com 44% dos processos do Tribunal de Justiça, são os estados onde a situação tende a ser mais dramática, porque a advocacia, então, foi impossibilitada de militar naqueles processos, de advogar naqueles processos. Ainda bem que fizemos isso, mas notem, colegas que nos assistem, já vou encerrar, notem que desafio enorme nós temos. No meio de uma crise, com a advocacia esgotada, sem condições de pagar anuidade, nós vamos ter que investir fortemente em computadores, isso com o dólar a 5, né? O impacto é direto em tecnologia, e nós vamos ter que garantir que o Judiciário garante a inclusão de 18 mil magistrados que nós temos no Brasil. O Ministério Público dos seus 15 mil integrantes, mas nós, advogados, temos que cuidar da inclusão de 1.300.000. Temos que cuidar de milhares de idosos, por exemplo, que não têm o traquejo da informática. Se a minha geração já tem dificuldade, imagina exigir isso de um colega que fez toda a sua carreira quase longe desse ambiente digitalizado. Então, esse desafio vai ter que ser de escolhas da advocacia. Para isso foi esse evento. A Covid não é uma pandemia, é uma transformação radical do mundo. O que será esse mundo? O que será esse mundo depende dos atores, como dito aqui pelo ministro, daqueles que estão envolvidos e comprometidos com o debate público. Quero louvar também, ministro, esse compromisso de Vossa Excelência com a imparcialidade do magistrado. Eu digo sempre isso, né? O advogado está lá em Calamandrês, o advogado é o maior admirador, ele é dependente do bom juiz. Ele perde, mas vai para casa satisfeito, fica bravo na hora e depois passa porque sabe que foi feita justiça por um homem justo. O juiz deve ser imparcial, firme. Né? A justiça é cega, mas é firme. Mas o juiz tem que ser imparcial. E eu encerro dizendo aos colegas que as escolhas não são minhas. As escolhas se darão através do voto e da representação da advocacia brasileira. Nós vamos ter que necessariamente escolher, por exemplo, o desenvolvimento do escritório digital que nós assinamos semana passada com o CNJ. Nós temos que criar, isso custa dinheiro e custa investimento, busca de parcerias. Nós temos que criar um sistema que seja amistoso, amigável, onde o advogado do Brasil inteiro possa ter certeza que o seu prazo transmitido dialogou com todos os sistemas variados no país. São grandes os desafios e nós vamos ter que fazer escolhas, reduzir alguns serviços, diminuir estruturas. Não tem jeito, não há como fazer isso sem escolhas, para que possamos efetivamente investir no que importa, e com isso eu me comprometo, investir no que importa para o futuro, em especial para os mais jovens, que precisam do nosso olhar nesse momento, aqueles que estão chegando nesse mercado com tantos desafios que aqui foi apresentado pelo ministro João Otávio de Noronha. Eu encerro agradecendo mais uma vez a equipe técnica desse evento, dizendo que foi uma semana terrível, interminável para os inimigos da advocacia. Os adversários da advocacia tiveram a pior semana dos últimos anos. 115 mil participantes, diálogo constante com o judiciário, com as altas autoridades da República, com magistrados de todas as instâncias, intelectuais. Nós prestamos este serviço à nação
neste momento, e fizemos isso de forma voluntária, agradecendo aqui a todos os mais de 600 palestrantes que gratuitamente estiveram nesse evento. Ninguém foi remunerado. O evento foi superavitário, tudo isso fruto principalmente do trabalho da comissão organizadora, que eu quero abraçar e agradecer de público ao doutor Rony Duarte, que é um irmão que a vida me deu, e eu sempre digo, um dos maiores gestores da Ordem dos Advogados. Eu encerro dizendo que, se foi terrível a semana dos nossos inimigos, terrível será o seu futuro. Nós acreditamos em uma única coisa: não há reconstrução do mundo, do Brasil, sem a participação ativa, corajosa e independente de cada advogada e de cada advogado. Muito obrigado, declaro encerrado esse evento maravilhoso e desejo uma boa noite, um grande final de semana a todos.